Então vamos lá. Existência e transporte de invariantes funtoriais. Isso aqui é uma ideia que me veio na cabeça quando eu estava no começo do doutorado e que eu estou tentando levar para frente agora, mas que está num estágio de que eu preciso de aplicações, né, para tornar isso interessante para o resto do mundo. Então, se algum de vocês tiver alguma ideia de como aplicar isso, eu vou sugerir algumas coisas, mas eu ficaria muito contente de colaborar nesse sentido, até por conta da minha falta de conhecimento em algumas áreas, como álgebra, né, combinatória, para concretizar as ideias de aplicações que eu tive. Bom, o seminário vai ser dividido assim. Primeiro eu vou falar de algumas ideias gerais, depois a gente vai formalizar essas ideias, depois eu vou introduzir os invariantes não nilpotentes. O resultado que eu vou falar aqui é sobre você tentar garantir a existência de invariantes satisfazendo determinadas propriedades. A gente vai ver que normalmente invariantes sofrem obstruções por outros invariantes não nilpotentes. Eu vou falar depois desse resultado de obstrução e, por último, eu vou falar de algumas que seriam aplicações em potencial dessa técnica aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é um trabalho em desenvolvimento junto com o Rhodes. Ideias gerais. Bom, de forma intuitiva, né, uma área da matemática ela é dada pelos seus objetos de estudo e uma maneira de descrever como objetos interagem uns com os outros. Normalmente, quando você está estudando uma área da matemática, você pensa que essa área da matemática é alguma coisa nova, né? E você quer descrever o que é novo em termos daquilo que já existe. Esse é o problema de classificação. Bom, o problema de classificação parece um problema de contagem, né? Você está se perguntando quantos objetos existem numa dada área da matemática. E aqui você vai descrever quantos, dando alguma correspondência com objetos ou estruturas de áreas da matemática que já são conhecidas. Por outro lado, né, qualquer processo de contagem envolve você decidir se você vai levar ou não em conta multiplicidades. Multiplicidades, no processo de contagem, elas dizem respeito a quando é que os termos eles são equivalentes. Então, se você leva multiplicidades em conta, você está desconsiderando o fato de que objetos equivalentes vão ter um peso só, né? Bom, mas nas áreas da matemática usuais, você também tem uma noção de equivalência, que é dada pela noção de isomorfismo. Então você pode, e se o problema de classificação é algum tipo de problema de contagem, então você deve se perguntar se você vai querer levar ou não em consideração as multiplicidades. Por exemplo, se você não for levar em consideração as multiplicidades, você se pergunta assim, quantos objetos existem numa determinada área da matemática a menos de isomorfismo, que é o que normalmente se considera. É o problema que se considera tipicamente. Bom, então, deixa eu denotar por OB o que seria o conjunto, né, ou a coleção de objetos de estudo de uma área da matemática que admitem essa noção de uma área da matemática admitindo essa dada noção de isomorfismo.
Então, você tem a projeção aqui embaixo e o problema, seja aí a relação de isomorfismo, e aqui é OB, mas é OB o espaço quociente. Então, o problema de classificação diz respeito a você procurar um conjunto de objetos bem conhecidos e uma abjeção depois que você vai lá no nível do quociente. Se você procurasse uma abjeção de OB para A, você não estaria levando em consideração que objetos equivalentes, isomorfos, te produzem o mesmo resultado, né? Ou seja, contando multiplicidades sem contar multiplicidades. Bom, se você consegue encontrar essa abjeção do teu conjunto das classes de isomorfismo de objetos em termos para um conjunto já conhecido, você diz que a tua área da matemática é classificada por esse conjunto A. Bom, mas já que você quer encontrar, se você quer classificar uma área da matemática, você quer encontrar um conjunto e uma abjeção, basta que você encontre um conjunto conhecido, que seria o A, e uma função injetiva, porque aí essa função injetiva vai ser bijetiva sobre a imagem dela, e a imagem dela está contida em A, e como A é conhecido, subconjuntos de A também são subconjuntos conhecidos, e aí você vai estar classificando a tua teoria. Bom, mas a gente está procurando funções que estão definidas num quociente. E a maneira natural de se construir funções que estão definidas no quociente é pegar funções que passam ao quociente. Isso leva a gente à noção de invariante. Então, um invariante numa teoria da matemática é um conjunto A de estruturas conhecidas e um mapa que vai dos teus objetos de estudo para esse conjunto conhecido e que passa ao quociente. Isso significa que você está associando para cada objeto de estudo uma determinada estrutura conhecida ou uma propriedade conhecida de tal forma que, se você tiver dois objetos isomorfos, então eles vão ter a mesma propriedade. Observe o seguinte, que normalmente esse conjunto de estruturas que você vai usar para tentar classificar a tua área da matemática, ela também tem uma noção de equivalência. Nesse caso, a minha observação agora é que você não precisa encontrar mapas que vão de OB para A. Basta você, de OB ISO para A. Basta você encontrar mapas que vão de OB ISO para A ISO. De fato, né, pelo axioma da escolha, essa projeção aí ela tem uma seção, que é um mapa injetivo. E aí você pode tomar a composição aqui e que você ganha um mapa injetivo aqui, que é o que você queria, né? Daqui, aqui. Muito bem. Aqui esse mapa aqui está errado, né? Aqui. Bom, beleza. Por outro lado, veja que a discussão acima, ela revela que basta você procurar por invariantes, não em A, que tomam valores em A, mas que tomam valores em A ISO. Mas aí, se você compor de novo esse cara com a seção, você ganha esse mapa. Agora sim é o mapa que aparece aqui, que faz o diagrama como está. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, se você quer construir invariantes para uma área da matemática,
e a sua área da matemática, ela tem essa noção de isomorfismo, e você está tentando classificar essa área da matemática por um conjunto de estruturas que também tem uma noção de isomorfismo, então os invariantes que você vai construir, eles são dessa forma. São mapas daqui para cá que passam ao quociente. Você não precisa construir esse mapa diretamente, que você constrói via o invariante, e você também não precisa construir esse mapa diretamente, porque o mapa aqui, se você constrói daqui, você ganha um daqui que passa ao quociente, e é claro que, por definição, se esse passa ao quociente, ele induz esse, né? Então, a noção inicial de invariante é equivalente a essa noção de invariante. Então, em outras palavras, encontrar invariantes é sobre encontrar mapas que passam ao quociente, no sentido de que levam objetos isomorfos, objetos de interesse isomorfos em estruturas isomorfas, que era f de y. Antes tinha igual. Então, o que eu estou afirmando é que procurar por caras que levam f de x igual a f de y é equivalente a procurar caras que levam f de x isomorfo a f de y. Bom, então fixada uma área da matemática, deixa eu denotar por invariantes de A, conjunto de todos esses invariantes que tomam valores num conjunto dado A. Então, conjunto de todos os mapas F que passam ao quociente. Aqui. Beleza. Dadas duas classes de invariantes, dois subconjuntos, você quer se perguntar se eles são ou não independentes. Você diz que dois conjuntos de invariantes, eles não existem mutuamente se um não vazio implica que o outro é vazio, né? Ou, equivalentemente, se o outro não vazio implica que o primeiro é vazio. E aí você vai escrever assim. C de A não existe, né, simultaneamente a D de A. E aí denota por não existe de C de A o conjunto de todos esses T's de A que não existem simultaneamente, mutuamente, a C de A. Né? Agora, pensa que você está você está tentando classificar a tua área da matemática. E aí o que você quer fazer é construir invariantes. E suponha que você está interessado em invariantes que satisfazem determinadas propriedades. E seja C de A a classe de todos esses invariantes que satisfazem a propriedade que você quer. Agora, se você provar que alguma classe D de A que não existe mutuamente a C de A é não vazia, ou seja, se você constrói um invariante aqui, então o invariante com as propriedades que você quer não existe. Então, essa é a ideia básica da minha fala aqui de hoje. Às vezes, para mostrar a não existência de um invariante, basta se mostrar a existência de outro tipo de invariante. Né? Então, você pode ver essas classes de invariante pertencentes a esse conjunto, tá? Classes que não existem mutuamente a C de A como sendo obstrução para a existência de invariantes que pertencem a C de A. São classes de obstrução. Bom, o que a gente vai provar aqui, pelo menos o que a gente vai discutir, não sei se provar, né? É que se esse teu objeto A ele tem determinada natureza significa que ele pertence a uma determinada categoria, como a gente vai falar, com propriedades. Então, para qualquer que seja uma dessas classes,
de invariantes, existe uma outra classe de invariante, que é o dos invariantes não nilpotentes, de tal forma que essa classe de invariantes não nilpotentes pertence a uma classe que não existe mutuamente assediada. Então, em outras palavras, para mostrar que um elemento daqui que não existe, né, que essa classe aqui é vazia, que não existem invariantes satisfazendo o que você quer, basta você mostrar a existência de invariantes, certos invariantes não nilpotentes. Então, invariantes não nilpotentes são obstruções para a existência de invariantes com propriedades dadas. Beleza, mas por que isso seria útil, né? Essa relação de obstruir a existência de invariantes em termos de outros invariantes. Bom, eu vou dar algumas discussões, alguns motivos um pouco gerais aqui. Mas olha só. Você diz que um invariante ele é completo se depois que ele passa o quociente, ele é um mapa injetivo. Isso significa que o teu invariante ele é tão forte, tão poderoso, que sozinho ele classifica a tua área da matemática. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Deixa eu dar alguns exemplos. Né? Você tem o teorema lá de Serre-Swan, que fala que o funtor que vai lá, o funtor das seções globais, ele é pleno e fiel. Então, ele é essencialmente injetivo. Então, ele é injetivo em objetos a menos de isomorfismo. Então, você está dizendo que a categoria aquele funtor que associa cada fibrado o seu módulo das seções, esse invariante, ele classifica completamente a categoria dos fibrados vetoriais. Bom, existem outros exemplos, mas só para deixar claro que esse tipo de coisa acontece. É difícil, mas acontece. Então, deixa eu denotar por comp a coleção de todos os invariantes que são completos e que tomam valores em A. Isso significa, pelo resultado aqui, ó, vai falar, por essa afirmativa, significa que se A tem determinada natureza, então esse conjunto de invariantes, que são conjuntos de invariantes completos, ele é não vazio somente se aqui there are no, né? Somente se não existem there are not. Não existem invariantes não nilpotentes, né? Então, veja que você pode usar essa estratégia de construir invariantes não nilpotentes para mostrar que não existe nenhuma maneira de classificar completamente a tua área da matemática tomando valores numa classe de objetos, né? Com objetos satisfazendo determinada propriedade. Bom, mas onde é que isso vai chegar? Vamos pensar. Toda área da matemática que tenha uma noção de isomorfismo, você tem um invariante canônico, que associa para cada objeto um grupo, que é o grupo dos automorfismos. E um problema muito famoso em várias áreas, inclusive em partes da álgebra, né, é o problema do isomorfismo, que diz a respeito, se questiona exatamente se esse invariante canônico ele é completo, né? Será que uma estrutura ela pode ser reconstruída a partir do seu grupo dos automorfismos? Então, para conjuntos, você está se perguntando se ele pode ser reconstruído a partir de suas permutações. Para um anel, se ele pode ser reconstruído a partir
de seu grupo dos isomorfismos. Para um espaço topológico, se ele pode ser reconstruído pelo grupo dos homeomorfismos. Para uma variedade diferenciável, se ela pode ser reconstruída pelo grupo dos difeomorfismos. Para uma variedade semi-riemanniana, se ela pode ser reconstruída pelo grupo das isometrias. E por aí vai. Em alguns casos isso é verdade, em outros casos isso é um problema em aberto, em outros casos isso é verdade dependendo de condições sobre os teus objetos, condições adicionais. No caso de variedades, por exemplo, isso é verdade, desde que você adicione algumas condições à tua variedade, condições topológicas e analíticas. Bom, mas vamos formalizar essa discussão. A gente está procurando por descrever o que vem a ser uma área da matemática, mas uma área da matemática, intuitivamente, ela tem os seus objetos de interesse, relações entre esses objetos e uma noção de isomorfismo. Mas o objeto, o ente matemático que te dá tudo isso, o ente matemático natural que te dá tudo isso é uma categoria. Então, isso leva a gente a definir uma área da matemática como sendo uma categoria. E aí os objetos dessa categoria vão ser a sua coleção de objetos de estudo, uma relação entre dois objetos vai ser um morfismo, e o isomorfismo, relação de equivalência de isomorfismo entre dois objetos de estudo, vai ser dada por um isomorfismo no sentido categórico. Bom, mas lembra que um funtor, ele preserva o isomorfismo. Isso significa que em objetos ele é uma função que passa ao quociente. Então, todo funtor define um invariante. A recíproca pode não ser verdadeira. Nem todo invariante vem de um funtor. Então, deixa a gente chamar esses, já que uma categoria é uma área da matemática, deixa a gente chamar esses invariantes que vêm de funtores de invariantes funtoriais. Então, um A invariante funtorial, aqui seria D. Um D invariante funtorial é simplesmente um funtor definido na categoria C. E aí deixa eu denotar por invariantes de C com valores em D, ou D invariantes em C, a coleção de todos esses funtores. A gente também fala que D é a categoria dos coeficientes dos teus invariantes. Bom, você tem uma outra relação nessa coleção, que não a relação de isomorfismo da categoria C. Um vínculo entre dois invariantes funtoriais é uma transformação não natural entre esses dois funtores. Isso significa que é simplesmente uma família de morfismos, sem a condição de naturalidade. Um vínculo forte, ou um isomorfismo não natural entre eles, é um vínculo cujos morfismos são isomorfismos. E aí eu vou denotar isso assim, para diferenciar de isomorfismo entre dois funtores. Bom, em algumas vezes você constrói o seu invariante com valores numa categoria D, mas essa categoria D ela é fraca, né? Você tem pouca propriedade, você não sabe trabalhar muito bem lá, você não sabe calcular esse invariante. E aí o que você quer fazer é tornar esse invariante em alguma coisa mais fácil de calcular, né? Alguma coisa que seja realmente produtiva. Porque não adianta você construir um invariante se você não sabe calcular ele. Já que para determinar se dois
se dois espaços, se dois objetos são isomorfos, você precisa determinar, você precisa calcular os correspondentes invariantes para determinar se eles batem ou não. Então, se você não sabe calcular, de que adianta? Né? Então, se você caiu numa categoria de coeficientes que você não sabe calcular, por motivos de falta de propriedades, como, por exemplo, falta de limites, falta de colimites, e por aí vai, você pode pensar em levar esse teu invariante dessa categoria ruim para uma categoria boa. Então, esse é o fenômeno de transporte, né? Que nada mais é do que a composição entre dois funtores. Então, você pega um invariante em C que chega em D, que é ruim, a categoria D é ruim, mas aí você fixa um funtor que vai de D para D', e D' é uma categoria boa, compondo os dois, você ganha um novo funtor que vai de C para D'. Então, chamar isso de transporte do funtor F ao longo do invariante F ao longo do funtor T. Por outro lado, em algumas vezes você vai considerar não um invariante, mas você vai considerar um invariante definido em uma área da matemática. Mas às vezes você vai considerar o mesmo invariante definido em diferentes áreas da matemática, né? No sentido de que às vezes você tem construções que são análogas e que se aplicam a diferentes áreas da matemática. Então isso leva a olhar não só para funtores, mas para spans, né? E, bom, nesse caso, você diz que você tem um invariante funtorial no par CD, né? Duas áreas da matemática, C e D. E aí, analogamente, você diz que eles são... aqui não tem esse nó, não. Você diz que ele... Ah, não, tá certo. Você diz que eles são não naturalmente isomorfos ou fortemente vinculados se cada um dos funtores, você pega dois deles, né? Cada um dos funtores é não naturalmente isomorfos. E aí, também vou denotar assim, com o símbolo de aproximadamente, para dizer que esse é esse e esse é esse. Deixa eu denotar de maneira análoga ao que eu fiz para os invariantes funtoriais, por invariantes CD, invariantes com valores em A, mas invariantes do par CD, né? Então, spans de invariantes, onde você tem um invariante na categoria C, análogo a um invariante na categoria D, ambos tomando valores na categoria A. Aí você pode fazer o transporte de invariantes. Aqui você fazia o transporte de invariantes ao longo de funtores. Agora você pode fazer o transporte de invariantes ao longo de spans. E você vai ganhar um span. Então, o que você faz? Você tem o teu span, você tem o teu invariante, você vai simplesmente compor aqui, você ganha essa seta e você considera esse span. Span H, H', F. Você diz que esse transporte ele é efetivo se esse invariante é fortemente vinculado a esse invariante, ou seja, se para todos os objetos, eles associam para todo objeto de interesse estruturas que são isomorfas, não necessariamente de forma natural.
por outro lado, você também sabe transportar spans ao longo de invariantes. Seria essa situação. Você tem um span de invariantes, você tem um funtor, e você define um novo span, que é esse span. Mas você também pode, se você pega e coloca agora uma função f, um funtor f aqui, você pode fazer primeiro esse transporte e depois pegar o transporte ao longo de u. Então eu vou chamar isso de transporte duplo de f. Muito bem. Você diz que o transporte duplo ele é efetivo se ele é efetivo como um transporte de f ao longo disso aqui. Você pode pegar f, o f está aqui, aí tem esse cara aqui e tem esse cara aqui. Eu estou dizendo que o transporte duplo é efetivo se o transporte desse ao longo dos de fora é efetivo, ou seja, se a composição desse com esse é fortemente vinculada a esse. Isso não implica que esse composto com esse é fortemente vinculado a esse. Essa é a observação que eu faço aqui. Mas isso acontece se o teu funtor U ele é essencialmente injetivo. Mas esse não é um caso de muito interesse. Muito bem, então a gente já formalizou o que seriam invariantes, o que seriam áreas da matemática e como transportar esses invariantes para uma categoria de coeficientes mais adequada. Agora vamos falar dos invariantes não nilpotentes que vão obstruir a existência desses invariantes funtoriais. Bom, aqui deixa eu lembrar que se você tem algum espaço, algum conjunto que tem uma multiplicação em um zero, você diz que um elemento desse conjunto ele é nilpotente se existe um R de tal forma que potências maiores do que esse R dão sempre zero. Potências de qualquer elemento, né? Potências desse elemento. E você diz que, bom, você diz que um conjunto é nilpotente se existe um R tal que se você pegar qualquer lista de elementos desse conjunto S com mais do que R elementos e multiplicar isso, aqui eu coloquei numa ordem fixada, mas aí depende do que você vai chamar de nilpotente. Normalmente você fala que isso aqui dá zero em qualquer ordem, mas aqui eu coloquei nessa ordem. Então, se a potência desses K elementos nessa ordem dá zero. Mas, bom, você também poderia fazer algo parecido com espaços vetoriais. Você pega uma coleção de espaços vetoriais e você diz que essa coleção ela é nilpotente se existe, aqui é R, desculpa, se existe um número R, uma quantidade R de espaços vetoriais, de tal forma que a quantidade R de tal forma que se você pegar K espaços vetoriais aqui dentro, com K maior que R, o produto tensorial nessa ordem, e aqui fica independente da ordem, porque o produto tensorial é comutativo, a menos de isomorfismo, isso aqui dá R. Então, você também tem essa noção de nilpotência para espaços vetoriais. Mas aí, mais geralmente, você pode fazer isso para categorias monoidais. Você diz que uma categoria, um conjunto de objetos numa categoria monoidal é nilpotente se existe um R, de forma completamente análoga, né? De tal forma que
para qualquer lista de K objetos dentro desse conjunto com K maior que R, se você tomar o produto nessa ordem, isso aqui dá a tua unidade. Muito bem. Qualquer um desses exemplos aqui é R, de novo, perdão. O menor desses R's que satisfazem essa propriedade aqui se chama de o grau de nilpotência do teu conjunto. Dualmente, você também pode pensar em uma noção de não nilpotência. Essa noção que eu vou apresentar aqui agora é a noção que eu preciso para esse resultado, não necessariamente a noção que é a dualização formal da noção de nilpotência. Você diz que uma coleção de objetos dentro da tua categoria monoidal é não nilpotente de grau R se existe um elemento, um objeto dentro dessa coleção que satisfaz o seguinte: se você pegar qualquer lista de objetos em V, não necessariamente em S, em V, pega qualquer lista de objetos com mais elementos, quantidade maior de objetos do que esse R aqui, e se um desses objetos é isomorfo a esse X, então o produto inteiro não é 1, né? Não dá o objeto neutro, né? Então aqui é uma condição para que produtos deem o objeto neutro, aqui é uma condição para que o produto não dê o objeto neutro. Bom, por outro lado, quando você tem uma estrutura, e essa estrutura ela é gerada por um conjunto, se você prova alguma coisa ou constrói alguma coisa nesse conjunto que gera a tua estrutura, então você pode estender, na maioria dos casos, né, você pode estender a tua propriedade ou teu resultado, ou o que seja, você pode extrapolar ele para o espaço inteiro, para o conjunto inteiro. Aqui não é diferente, a gente vai usar disso para definir o que vem a ser uma categoria monoidal não nilpotente. Primeiro vamos falar o que é um gerador, como que se gera uma categoria monoidal. Então, uma estrutura de geradora de uma categoria monoidal, eu vou denotar essa estrutura geradora por S fresco, é dado pelo seguinte: uma coleção S de objetos, que eu vou chamar de conjunto gerador, e para cada objeto da tua categoria, você vai dar aqui faltou dizer quem que é P, mas P é um intervalo dos números naturais, intervalo finito dos naturais, ou que pode colocar até os naturais, que você já está pedindo finito. Então você vai pegar um intervalo finito dos números naturais, uma família de objetos indexados por esse conjunto, onde cada um desses objetos dessa família está no teu conjunto gerador, e um isomorfismo entre o produto desses objetos. Esse produto aqui, eu estou denotando o produto nessa ordem aqui, ó. Nessa ordem. Se a categoria for monoidal simétrica, você não precisa se preocupar com ordem. Então você está dizendo basicamente que existe um conjunto S de objetos e qualquer outro objeto pode ser escrito como um produto de listas de objetos nesse conjunto gerador e indexados, listas finitas,
E o número de objetos em cada lista pode depender do objeto X em questão. É isso que você está falando. Você diz que a tua categoria é não nilpotente, de grau R, se ela admite uma estrutura geradora cujo conjunto gerador é não nilpotente de grau R. Isso significa que essa condição aqui é satisfeita para um objeto X dentro de um conjunto gerador, dentro de um conjunto gerador de uma estrutura geradora. É isso. Estamos quase lá. Agora vamos falar de invariantes não nilpotentes. Falamos de como formalizar áreas da matemática, como formalizar invariantes, como transportar invariantes. Falamos de estruturas não nilpotentes numa categoria monoidal. Agora vamos falar de invariantes não nilpotentes, que é o que vai obstruir a existência de invariantes gerais. Pega um funtor entre duas categorias monoidais. Eu vou dizer que esse funtor ele é multiplicativo se ele é um funtor monoidal forte. Multiplicativo porque isso está te dizendo, basicamente, que o invariante associado a esse funtor é um invariante multiplicativo. Né? Você diz que ele é cancelativo, tem cancelamentos à esquerda, se ele satisfaz a seguinte propriedade. Se você pegar 3 objetos na imagem e você tiver B produto com A for isomorfo a C produto com A, então necessariamente B é isomorfo a C. Então você pode cancelar pela esquerda, pela direita, né, que tem que trocar. Coerente se ele é as duas coisas, multiplicativo e cancelativo. E, finalmente, ele é não nilpotente se ele é multiplicativo e, sendo multiplicativo, a imagem dele é uma subcategoria monoidal de A, e você pede que essa subcategoria monoidal seja não nilpotente de grau maior do que 1. Isso é um invariante não nilpotente, definido por um funtor fortemente monoidal e cuja imagem é uma categoria não nilpotente. Agora a gente pode descrever o resultado que eu preparei para mostrar aqui hoje. O resultado é o seguinte. Considera duas categorias. Ou seja, né, C aqui vai ser a área de matemática que você está tentando classificar. C é o que você quer classificar. D é onde você está tentando buscar invariantes. Essa categoria V vai ser aonde você vai transportar um invariante D para essa categoria V. Só que aí essa categoria V, ela pode ser ruim, aí você vai transportar ela para o A. É assim que vai acontecer. E aí, dependendo de como que você transporta D para V e V para A, isso vai obstruir a existência desses invariantes de C para D. Essa é a ideia. Então, considera aí tua área da matemática, uma coisa que é conhecida, mas que não necessariamente é boa de mexer, uma outra coisa que é melhor comportada, mas ainda não está tão bom, e uma outra que é melhor. E pega um funtor conectando aqui, que vai ser usado para fazer o transporte. Dado uma classe de funtores, ou seja, de invariantes funtoriais aqui,
Lembra que é o que a gente está tentando fazer, classificar essa categoria por meio de invariantes aqui com valores aqui. Então, antes de enunciar o teorema, de novo eu vou repetir. Então, que vai fazer é obstruir a existência de elementos aqui em termos de funtores de invariantes não nilpotentes aqui. Então, você vai passar daqui para cá, através desse cara aqui. Então, é lógico que vão aparecer condições nele. Então, a existência, o fato desse cara aqui ser não vazio vai depender crucialmente de propriedades aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. As seguintes afirmações não podem ser satisfeitas simultaneamente. Primeiro, existe um invariante que vai de C para D dentro dessa classe, satisfazendo as propriedades que você quer. Segundo, o funtor U, ele é coerente. Lembra? Coerente. Ele é fortemente monoidal, cancelativo, e ali faltou colocar, admite uma estrutura de complemento relativa a essa classe de invariantes. Uma estrutura de complementar, né, uma estrutura de complemento, é basicamente dizer que o invariante, você pega um F aqui, esse F vai daqui para cá. Você vai dizer que para qualquer span, imagina que eu vou desenhar, dá para enxergar a seta? Dá? Então tá bom. Então imagina virtualmente assim, ó. Aqui está C, aqui está D. Aqui está o teu funtor F. Dizer que esse cara admite complemento é o seguinte, ó. Para qualquer camarada que você pegar aqui, qualquer span chegando em V, aqui então está F, aqui está um span. Existe um funtor aqui, ó, que é esse funtor aqui, de tal forma que quando eu aplico o U vem aqui embaixo. Esse invariante aqui, ó, aqui, ele fica determinado por esse invariante aqui, mais esse invariante aqui, o complementar dele aqui. Isso que quer dizer que esse cara é coerente e admite complemento. E outra coisa é que o invariante definido por esse U é não nilpotente, né, que é aqui que é o que eu falei. Invariantes não nilpotentes aqui. Então é basicamente isso. Provar que não existem invariantes satisfazendo determinadas propriedades significa provar que não existem invariantes não nilpotentes, né? E essa condição aqui te diz que também te diz que se isso aqui é não vazio, então você não pode decompor o teu invariante de determinadas maneiras. Então você tem restrições para a existência. Se esse cara existe, então você não pode decompor ele de determinadas maneiras. Então são dois vínculos. Se existem invariantes não nilpotentes, esse cara não existe. Por outro lado, se esse cara existe, você não pode decompor ele de determinadas maneiras. Essa é a mensagem do resultado. Sobre aplicações, tem os problemas de isomorfismo, que eu gostaria de atacar alguma coisa concreta usando essa estratégia, que muitas das vezes o que você faz é o seguinte, ó, você sabe, você conhece vários invariantes na tua área da matemática. Aí o que você faz é olhar para ver se eles podem ser representados
em uma outra categoria de forma não nilpotente. Se for, beleza, você não tem como classificar aquela categoria de forma completa, usando um invariante só, em termos de outra classe de estruturas. Então, eu queria aplicar isso, ver como que isso funciona na prática, no problema dos isomorfismos, mas aí isso esbarra muitas vezes na minha falta de conhecimento preciso, coisas específicas da álgebra, e também, que também esbarra na minha falta de conhecimento, na conjectura de reconstrução de grafos. Que é o seguinte, essa foi a minha motivação inicial para olhar para esse tipo de coisa. Conjectura de reconstrução de grafos, não deu tempo de escrever aqui, mas ela te diz basicamente o seguinte, ó. Dado um grafo, G, um grafo é formado pelos vértices e pelas arestas ligando os vértices. Dado um grafo G, e dado um vértice X, pega o par G, o vértice X. Você pode definir um novo grafo que é G menos X, que é o grafo que não tem esse vértice X, você deletou ele, deletou todas as arestas adjacentes a esse vértice X. Você costuma chamar esse G menos X de carta. Não carta de variedade, mas carta de baralho. E aí o conjunto de todos os G menos X, variando X, você chama de baralho. Aí a pergunta é a seguinte, será que dá para você reconstruir o teu grafo a partir do correspondente baralho? Né? Em outras palavras, se dois grafos, G e H, têm baralhos que são isomorfos, será que os grafos são isomorfos? Então, problemas de reconstrução têm sempre a cara de funtores de invariantes completos. Tem sempre a cara de você estar buscando invariantes completos. Invariantes completos são funções lá entre os objetos que ficam injetivos depois de passar o quociente. Mas quem te dá isso normalmente são funtores essencialmente injetivos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar que a conjectura de reconstrução é equivalente à existência de funtores essencialmente injetivos da categoria de grafos, satisfazendo condições, grafos, né, uma classe, categoria não toda a categoria de grafos, né, senão a conjectura é falsa, mas pega uma categoria, uma classe, uma subcategoria plena da categoria de grafos, com conjunto de vértices fixado, V, e isso está aqui do lado. Do outro lado está um produto com um X pertencente a V, basicamente de grafos de G menos X. Basicamente é isso. Aí você tem um funtor aqui que é construído via o processo de deletar, composto com a diagonal. E aí, conjectura de reconstrução para essa classe de grafos é equivalente a falar que esse funtor é essencialmente injetivo. Mas aí você cai nessa questão. Pega C, a tua categoria da tua classe de grafos, D, a outra categoria, que normalmente é ruim, você não conhece muito dela, e aí você se pergunta, será que existe algum funtor essencialmente injetivo que vai de C para D? Toma I aqui, a tua classe de funtores essencialmente injetivos. Bom, isso aqui está mostrando que o problema, para resolver esse problema, você pode olhar para a existência de invariantes não nilpotentes representados em outras categorias mais bem comportadas. Então, a afirmação. Se a tua classe de grafos admite invariantes não nilpotentes em alguma categoria bem comportada, então a conjectura de grafos é falsa para ela. Então, ó, virou algo muito mais, não sei, concreto, para mim, pelo menos, que não conheço nada de combinatória, né?
Então, seria você tentar resolver um problema de combinatória sem usar métodos puramente combinatórios. Então, essa seria a ideia, mas aí, de novo, eu queria ver isso na prática. Você tem invariantes associados a álgebras de Hopf, de grafos, e você tem cohomologia de grafos, que o Kontsevich criou. Você tem outras coisas. Eu gostaria de ver se esses invariantes são sob algumas condições não nilpotentes, né? Bom, eu acho que é isso. E vai, por aí vai. Estou aberto a sugestões também. Acabou. Bem, eu achei muito legal, acho que todo mundo gostou.